Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, o conselho do Senhor nosso Deus. Sejam todos vocês muito bem-vindos, graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, por favor, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam, elencam e fortalecem o nosso ministério virtual. Então dá aquela ajuda. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, tá bom? Dá aquela ajuda, dá aquela fortalecida, ajuda o nosso canal, tá bom? Clovis Man aqui no YouTube e lá no Instagram é o Clovis Apoli Oficial. Clovis Apoli Oficial lá no Instagram e aqui no YouTube é o Clovis Man. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal, tá bom? Já deixou graça e paz? Muito bem, vamos à palavra do Senhor. Agora, Bíblia Sagrada, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. O capítulo 13, resumindo o capítulo 13, é o caminho do amor, é o caminho. O capítulo 14 é o caminho mais as ferramentas. No capítulo 13, Paulo eleva, elenca e exalta o caminho da vida cristã é o amor, o caminho é Cristo, o caminho é a verdade, o caminho é Cristo, o caminho é o amor, Deus é amor, tá bom? Aqui no capítulo 14, Paulo falou assim, segue o amor, segue esse caminho e procurai as ferramentas, não abram mão das ferramentas, das capacidades que Deus tem para distribuir ao seu povo, tá bom? Então o capítulo 14 segue a paz com todos, lá no versículo 1, segue o amor, melhor, não segue a paz, segue o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, tá? Busquem o Espírito, segue o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia, por quê? Porque o de profecia é para o nós, enquanto que as línguas é para o eu, tá bom? Tá errado eu orar línguas e buscar o dom de línguas? Não, agora precisamos entender que o dom de línguas é limitado, é para mim, enquanto que a profecia é para nós. Então, segue o amor, sigam o amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Pois que ele explica porque quem fala em línguas não fala por intermédio dos homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Quem profetiza o faz para a edificação, para o encorajamento, para a consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Desejo que todos vocês falem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que quem fala em língua as interprete, para que o nós seja edificado. Tá bom? Aí nós estamos no versículo 6, conversando sobre o som que comunica. Um som que edifica, um som que comunica, que encoraja, que consola, que constrói. Estamos conversando então sobre o som que comunica. Começamos ontem a partir do versículo 6. Então por que, irmãos e irmãs, por que a profecia é maior, quem profetiza é maior, a profecia é maior? Por quê? Porque a profecia é para o nós. Então não é maior porque eu apareço mais. Não é maior porque eu sou exaltado. É maior porque o nós é exaltado. É maior porque o nós é edificado. É maior porque o nós é encorajado. Não porque o eu. Eu não descarto a verdade de que quando eu profetizo, o eu também acaba sendo beneficiado e acaba ficando na vitrine. Mas o nós é beneficiado, nós é encorajado. Então ele começa no versículo 6, agora, irmãos, se eu for visitar, ele começa a argumentar porque quem profetiza faz melhor, faz superior, quem profetiza faz algo superior. Ele começa a explicar, agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? O raciocínio é tão óbvio, gente, sabe? Não sei por que as coisas
óbvias hoje geram tanta polêmica, geram tantas polêmicas. É o nós. Quando eu profetizo, eu edifico o nós. Quando eu oro em línguas, eu me edifico. É errado, não, mas é limitado. Conversamos muito sobre isso. A não ser que leve alguma revelação. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? A não ser que eu leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia, eu ensino junto com as minhas línguas. Se com as minhas línguas não trouxer a vocês, ao nós, à coletividade, à comunidade, à igreja, se não trouxer revelação, conhecimento, profecia ou ensino, do que vale? Até no caso de coisas inanimadas que emitem sons tais como flauta ou harpa ou trombeta, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Ele está explicando por que quem fala em línguas faz coisa superior, tem um ministério superior. Ele está explicando, aí ele vai usar de ilustrações, tá bom? Ele vai usar a harpa, ele vai usar a flauta, ele vai usar as trombetas. Se esses instrumentos forem tocados sem qualidade, sem distinção, sem cumprir o seu propósito, do que vale? Até as coisas inanimadas. Ele chama a flauta, ele chama a harpa, ele chama a trombeta de coisas inanimadas. Harpa e flauta são instrumentos musicais, trombeta é instrumento de guerra, é ferramenta de guerra. Se essas ferramentas forem mal usadas, não serve de nada. Se eu tocar uma flauta que não der a nota certa, não vale de nada. Se eu tocar uma harpa que não der a nota certa, de que isso me vale? Se eu tocar uma trombeta e o som não for compreensivo, do que vale isso? Tudo isso para dizer que quem profetiza tem um ministério superior. Por que tem um ministério superior? Porque é o bonzão? Não, senhora, não, senhor. Tem um ministério superior por quê? Porque está promovendo o nós, porque está edificando o nós, a comunidade, a igreja, está encorajando o nós, não apenas o si. Não nego o fato, repetindo, de que o eu acaba aparecendo, mas o nós é edificado. Além disso, se a trombeta não emitir o som, lembre-se que trombeta é uma ferramenta de guerra, é um instrumento de guerra. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Como é que se faz com a trombeta, gente? E eu, por um tempo, eu fui militar, então a gente entende um pouquinho de nada, você entendeu? Veja bem, os sons podem ser prolongados e têm um significado, os sons podem ser curtos e têm um significado, as quantidades de toques têm um significado, a quantidade tá tem um significado, tá tem um significado, tá tem um significado. Para os soldados, nós entendemos, faz muito tempo que eu participei, eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro que o som curto da trombeta, o som prolongado, quantos sons eram dados, isso tinha significado. Muito simples. E aí tem a harpa, aí tem a flauta, que são instrumentos musicais, são mais delicados, são mais complexos, os instrumentos musicais. Aí não é só a quantidade, não é só a intensidade, não é só o alongamento, o prolongamento, não. Aí tem notas a ser dadas. Aí tem o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, com os seus acidentes sustenidos ou os seus acidentes abemolados. Aí é outra coisa, é muito mais complexo. Tá bom assim? Então veja, ele usa essa metáfora ou essa ilustração para dizer que quem ensina, quem profetiza, quem traz ciência, quem traz iluminação, tem um ministério superior. Não é que a pessoa é superior, lógico que acaba arrastando que a pessoa fica superior, mas não é essa a questão. O ministério é superior, as ações, as obras são superiores. Quem profetiza, esta obra de profetizar é uma obra superior à obra de orar em línguas, porque quando eu oro em línguas só é apenas o eu, a menos que eu interprete. Eu interpretando as línguas, aí sim, e veja bem, não fica pensando que línguas têm uma mensagem corretiva. As línguas geralmente transmitem uma mensagem de glorificação a Deus, porque quem ora em línguas glorifica a Deus, fala a Deus. Se fala a Deus, ninguém dá mensagem para Deus, irmãos.
Se eu estou orando em línguas, eu falo com Deus. Se eu falo com Deus, é sobre mim para com Deus, é de Deus para comigo. Então, geralmente, a mensagem vai dizer respeito com relação a mim e a Deus. Então, serão mensagens de louvores ao Senhor. Então, você, o intérprete de línguas, muito cuidado, viu? Porque se você interpreta umas línguas e a língua fala assim, não vá ali, não vá aqui, sobe isso, sobe ali, desce aqui, desce ali. Se a sua interpretação, eu não deveria falar isso, eu vou falar. Se a sua interpretação de línguas é para que alguém faça algo, faça alguma coisa, pronto, já é satânico, já é carnal. Porque a mensagem das línguas sempre será uma mensagem de glorificação a Deus. Sempre. Mandando que eu glorifique, eu dando, já glorificando, dando glórias a Deus. Então, se alguém interpretar as línguas e falar assim, cuidado com fulano, olha onde você foi essa noite, olha o que você falou, nenhuma interpretação de língua vai exortar, nenhuma interpretação de língua vai corrigir, vai ser corretiva, nenhuma interpretação de línguas vai ser uma palavra de conhecimento. Toda língua é de glorificar a Deus. Lembra-se quando, lá em Atos, lá no cenáculo, na descida do Espírito Santo, o povo que ouvia falava assim, eles estão falando das grandezas de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é soberano. Eu estou ouvindo eles, eu os estou ouvindo falar das grandezas de Deus. A interpretação de línguas, meus irmãos, tem a ver com glórias a Deus, não com um comando que Deus dá para o Jonas, ou para o Isaías, ou um comando que Deus dá para alguém, para um pastor. As línguas, a mensagem das línguas gira em torno de glorificar a Deus. Tá bom assim? Então é um som que comunica. Por isso que o ministério de ensino, o ministério de revelação, o ministério de ensino é superior ao ministério de orar em línguas. Por quê? Porque é para o nós. Então é um som que comunica alguma coisa. Por isso que é superior. Se o som for indefinido, ninguém entende o que está sendo dito, ninguém compreende. Se a trombeta der o som incerto, quem é que vai se preparar para a guerra? Se a trombeta, que é um instrumento de guerra, for incerto, quem vai se preparar para a guerra? Se o som da flauta não der a nota certa, como é que vai haver harmonia? Como é que haverá harmonia? Se a flauta, se a harpa não der a nota certa, como é que nós vamos entender a música? O dom que não comunica não cumpre o seu propósito, tá bom? O dom que não comunica alguma coisa não está cumprindo o seu propósito. O problema não é a gritaria, não é o barulho, o problema é se tem clareza ou não tem clareza. O problema não é a intensidade, o volume. O problema é isso. Esse é o problema, entendeu? É se não tem clareza. Não foi claro? Não foi claro. Se não tem clareza, esse é o problema. A fé cristã não é êxtase sem compreensão. É revelação que gera entendimento. A fé bíblica, a fé cristã, a fé evangélica não é estar em êxtase, sem discernimento, sem compreensão, sem entendimento. A fé cristã não é você estar em êxtase, não é viver em êxtase. A fé cristã é um som que comunica, é um som que comunica. Então pensa comigo, o seu som está comunicando, a sua vida está comunicando, o seu ministério, o seu viver de forma cristã está comunicando? Está comunicando? Procurar e abundar para a edificação da igreja. Procurar e abundar. O alvo não é a manifestação que impressione, gente. O alvo não é a manifestação que impressione, sim a manifestação que traz entendimento, que traz clareza, que traz edificação. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a guerra? Assim acontece com você, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar,
sem dúvida, há diversos idiomas no mundo e nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Que fenomenal! Vou ler de novo isso daqui. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Então a fé cristã não é você estar em êxtase. A fé cristã não é você estar cheio de dons. A fé cristã não é você estar cheio de dons. É trazer entendimento, é trazer clareza, é trazer edificação, é trazer encorajamento. Então veja, a fé cristã não é você viver eternamente em êxtase, sem compreensão. A fé cristã é revelação, é ensino que gera entendimento, que gera compreensão. Procurar, então, viver a vida em comunidade. O alvo não é uma vida que impressione, é uma vida que sirva, é uma vida útil, é um crescimento comunitário, é um crescimento comunitário. É isso que é importante. O alvo não é que você tenha uma manifestação que impressione, que assombre os outros. Não é você ter uma manifestação que espante as pessoas, algo que impressiona, e sim uma edificação comunitária. É esse o objetivo. Os dons têm que ser para edificação comunitária. O que sai da minha boca ajuda alguém a crescer? O que sai da sua boca edifica alguém? O que sai da minha boca edifica alguém? Ou só prova que você está em êxtase? Ou só prova que você foi visitado pelo poder de Deus? O que sai da minha boca, o meu procedimento, está edificando pessoas? Está edificando pessoas, encorajando pessoas, fortalecendo pessoas? Ou só está mostrando para todo mundo que eu sou um cara místico, que eu fui visitado pelo poder de Deus? Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Outra ilustração dele, né? Olha só, ele usou os instrumentos musicais, a ferramenta de guerra. Agora ele fala das línguas do mundo. Olha, sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. E nenhum desses idiomas é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, eu vou ser estrangeiro para esse que fala, e ele será estrangeiro para mim que estou falando. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Estão ansiosos por terem dons. A questão não é ter dons espirituais. Não é isso que faz de você superior ou melhor. Não é você ter dons. É se o seu dom comunica. É se o seu dom, se o seu som, se o seu procedimento comunica alguma coisa. Se o seu dom está edificando, se o seu dom está consolando, se o seu dom está promovendo o bem-estar. Você está produzindo um som que comunica? Ou é só o seu som? É só para que você fique em evidência? É só para que você seja visto como místico, como quem tem intimidade com Deus? O seu som, o seu procedimento comunica alguma coisa, meu amigo? Então se pergunta, o meu som comunica alguma coisa? O meu som edifica a comunidade, promove a comunidade, encoraja a comunidade, o meu som comunica alguma coisa? Então o alvo, gente, não é você ser impressionante. O alvo não é você ser famoso. O alvo não é você parecer grande. O alvo é o crescimento coletivo, é o crescimento comunitário, é a edificação comunitária, é a edificação da comunidade. Esse é o objetivo. Então, o que sai da minha boca ajuda a comunidade a crescer. Os meus procedimentos, o meu som ajuda a comunidade a ser edificada, promove a comunidade, promove o nós, ou o som que sai da minha boca apenas promove o eu, elenca o eu, destaca o eu.
O meu som está apenas destacando o eu ou está destacando o nós? Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo e nenhum deles é sem sentido. Portanto, assim sendo, se eu não entender o significado do que alguém fala, eu serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Você está comunicando algo claro? Estamos comunicando algo claro? O som que comunica, o som que edifica, o som que promove, o som que encoraja, o som que esclarece, o som que liberta, o som que perdoa, o som que salva. É isso que nós estamos manifestando, o som que esclarece, o som que promove, o som que edifica. Você está comunicando algo, meu amigo? A sua vida está comunicando algo? Então, se pergunte isso. Meu som é definido ou é indefinido? A minha vida é definida ou é indefinida? Quem está me observando, quem está se relacionando comigo, está recebendo algo de Deus? Está discernindo algo de Deus? Está sendo edificado e promovido? Que você seja um som que comunique algo, não um som que não diga nada. Que você não seja um som que só aparece o você, mas que você seja uma manifestação onde o nós seja edificado. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também. Então, peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo pode muito esses efeitos. Não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que ajudem a gente financeiramente, as contas estão aqui abaixo, nós precisamos da sua ajuda, tá bom? Não fique sem ajudar. Você já ajudou a gente? Já colaborou com o nosso ministério? Então, por favor, colabore, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.